voa tão depressa o tempo. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a este culto dessa noite. Gostaria de convidar os irmãos para se colocarem em pé e vamos orar. Nosso Deus, nosso bom Pai, queremos te render graças, Senhor, por este dia que o Senhor nos concedeu. Queremos te agradecer pela forma como o Senhor conduziu a cada um de nós, pela maneira como o Senhor sustentou cada um de nós, pela proteção, pelo ar que nós respiramos, por tudo que o Senhor fez a favor de cada um de nós e as nossas famílias. Deus, nós não merecíamos, pois nós somos pessoas que sempre falhamos diante de Ti. E nós, muitas das vezes, ficamos distantes do Senhor por causa do nosso mau comportamento. Queremos pedir que o Senhor nos perdoe e purifique o nosso coração, purifique as nossas vidas. Permita, ó Deus, que a nossa oração possa ser ouvida diante de Ti. Esta hora queremos dedicar o culto que vai começar agora. Queremos dedicar todo o programa nas Tuas mãos, os hinos que serão cantados, a palavra que será pregada. Queremos também orar a favor daqueles irmãos que estão a caminho para aqui. Pedimos, ó Deus, que o Senhor os traga em segurança, de maneiras que junto possamos ouvir a palavra, junto possamos ser edificados através da Tua palavra. Esteja conosco, Senhor, desde o começo até o fim do nosso programa. No nome de Jesus é que nós oramos, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino congregacional, o hino número 309, no nosso hinário Cântico de Alegria. Eu sei que a maior parte dos irmãos não usam hinário, porque estamos habituados, né? Os nossos hinos têm sido projetados, mas infelizmente essa semana não temos a projeção dos hinos, mas tenho certeza que muitos dos irmãos conhecem o hino que vamos cantar. É o hino 309, no hinário Cântico de Alegria. Refúgio Cristo sempre dá, refúgio sim de todo o mal. Quem nele crer que escapará de tudo quanto é infernal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo o mal. Embora ruja o temporal, eu sei que não me alcançará. Seguro estou no vendaval, abrigo meu Jesus será. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo o mal. Enfim o mundo gozará bonança, pousa e quietação, pois só Jesus concederá sossego, paz ao coração. Se Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal.
no temporal. Se Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo mal. Prezados irmãos, podem tomar os vossos assentos? Continuamos a dar boas-vindas a todos os irmãos presentes nesta noite e aqueles que também nos acompanham em via online, através da internet. Queremos dar boa noite a todos vocês e ainda continuamos na senda de louvor. Quero agora passar a oportunidade ao coral das mamás para poderem cantar o seu primeiro número. Essas palmas estão muito fraquinhas. Amém? Muito obrigado. Peguemos as nossas Bíblias para fazermos a leitura do Salmo de número 100. Salmo de número 100.
Eu farei a leitura, os irmãos vão acompanhar apenas. Salmo de número 100. Espero que os irmãos já acharam. Se já acharam, digam amém. Muito obrigado. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Quero pedir à irmã Naisa para chegar até aqui e trazer alguns anúncios. Boa noite, amada igreja. Aleluia, é o nosso aniversário e estamos muito felizes. É bom quando chega esta data especial, momento de comemoração, momento de celebração. Está a ser uma grande bênção esta semana, em que estamos a ter esses cultos de louvor e adoração ao nosso Deus. Esses cultos do período da noite vão até na sexta-feira. Os cultos têm seu início às 18h30. Estamos gratos porque nesta semana estamos sendo bastante alimentados pelo reverendo Abraão Rodrigues Zebedeu, presidente regional das igrejas evangélicas da Huila, e também é o nosso pastor da igreja filial da centralidade da Quilemba. Muito obrigada, pastor. O pastor não está sozinho, está com a sua família, está aqui também a esposa, filhos, estamos ali a vê-los. É muito bom estar aqui convosco ao longo dessa semana. Que Deus continue abençoando este grande ministério que têm e dizer que muito obrigado pela vossa presença ao longo desta semana. Amanhã teremos uma visita na comarca. Nós somos os aniversariantes, mas somos aniversariantes muito especiais, porque nós damos prenda em vez de receber. Nós já recebemos muito de Cristo Jesus. Agora estaremos a compartilhar com aqueles nossos irmãos que estão lá presos na comarca, irmãos que muitos deles têm se convertido lá e outros também têm reencontrado Jesus naquele lugar. Assim, amanhã, quando forem 14h30, estaremos aqui no pátio da igreja para nos prepararmos e lá chegar. Amados irmãos, gostaríamos de levar alguns donativos. Esses donativos também estamos a precisar da ajuda da igreja. Por favor, meu irmão, prepare alguma coisa especial, material de higiene, para podermos levar na comarca. O irmão poderá trazer até amanhã, até as 12 horas do período da manhã, ali mesmo na secretaria da igreja, e assim pudermos levar aos nossos irmãos lá na comarca. Já no sábado também teremos uma atividade especial, em que será a atividade de doação de sangue. Será também no período da manhã, mas aqueles irmãos que não farão parte da atividade de doação de sangue, esta nobre atividade, poderá fazer parte também da nobre atividade de organizar o pátio da igreja onde vai acontecer o culto de domingo. Dizer ainda que o culto de domingo será realizado, ou seja, será o culto único. O culto de domingo terá o seu início quando forem 9 horas. Neste culto de celebração a Deus pelos 81 anos de existência como igreja, também estaremos a realizar uma cerimônia muito especial, que é a cerimônia de despedida do pastor Simão
Pedro Simão Miguel e a sua família, eles que estavam aqui conosco durante 6 meses, estavam em estágio, pela graça de Deus já foram colocados na igreja de Kazenga, em Luanda. E é muito bom quando visitas ou irmãos que estiveram conosco durante esse tempo todo em que fomos muito alimentados e abençoados por esta família, é bom darmos alguma lembrança. Assim nós estamos a nos preparar para aquela cerimônia, aquele irmão que gostaria que o casal levasse alguma coisa de si para eles, será muito mais do que bem-vindo trazer assim a sua lembrança, o seu presente, para podermos dar ao casal, pastor Pedro Simão Miguel e família. Amada igreja, no período da tarde do dia 25, no domingo, estaremos a fechar com as celebrações do nosso aniversário. Aniversário sem comida é um pouco complicado. Uma festa sem comida, a festa tem que ter sempre um bolo. Por isso é que quando forem 13 horas do domingo, estaremos aqui todos juntos para termos aquele momento de confraternização, onde estaremos a almoçar. Nós estamos a pedir ao irmão que trazer alguma coisa, por favor, conte com mais 2 irmãos, porque a festa é muito bom que todos saiamos daqui repletos, mas o irmão que não puder trazer qualquer coisa para comer, por favor, amado irmão, traga o seu prato, o seu garfo e o seu copo, porque a igreja também estará a preparar alguma coisa. A sua presença é muito mais importante que qualquer tigela de comida. Dizer também que as t-shirts para o aniversário também já estão sendo feitas. Assim, hoje, depois do culto, o irmão poderá chegar até ao irmão Márcio. Irmão Márcio, por favor, coloque-se em pé. Está lá o irmão Márcio, ele que é o coordenador do aniversário para este ano. Assim estará a mostrar as várias t-shirts que temos para este aniversário. Está ali o exemplar da nossa t-shirt, muito linda. Esta é uma Lacoste. Esta aqui está no valor de 3.800 kwanzas. É um tecido mesmo bom. O irmão poderá usar por muito tempo nos piqueniques da igreja, retiros. Por favor, menos na hora de fazer limpeza em casa. Temos também a t-shirt para as nossas criancinhas. Os bebês que estarão no colo também estarão uniformizados. É muito linda. Esta aqui está no valor de 2.700 kwanzas. É isso, irmão Márcio? Okay. A média é que é 2.700. Esta para crianças, ainda vamos confirmar. Como são crianças, creio que o preço também vai baixar um pouco. Esta aqui é a t-shirt normal. Ela está no valor de 2.700. A Lacoste 3.800. Esta está 2.700. Também é um tecido muito bom. Temos a certeza que vamos poder usar por muito tempo. Assim, amado irmão, não perca mais tempo. No final do culto, chegue até ao irmão Márcio, faça já a sua encomenda. Para o dia de hoje, estará apenas escrever o seu nome na lista, bem como dizer o tamanho. A sua irmã vai escrever o nome em frente ao tamanho e o número do telefone, porque amanhã é que será o dia em que estaremos a ligar para os irmãos alistados, para assim podermos enviar o IBAN e assim podermos fazer também a sua t-shirt. Amado irmão, feliz aniversário para todos nós, que Deus continue nos abençoando. No dia de amanhã viremos com mais um convidado. Festa sem convidado não é festa, então traga o seu convidado amanhã. Muito obrigado, irmã Naisa, pelas informações. Quero convidar uma vez mais as mamães para louvar o Senhor. Logo de seguida, nós também, a congregação, vamos nos colocar em pé para podermos louvar o Senhor. Primeiro as senhoras, depois a congregação.
Aleluia! Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos louvar o Senhor. Vamos cantar aquele corinho que diz: a cada momento andando na presença do Senhor. Som. Dá sem som. A cada momento. Diga a cada momento, andando na presença do Senhor. A cada momento, andando na presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar e andando pelo caminho, aleluia, glória a Deus. A cada momento, andando na presença do Senhor. A cada momento, andando na presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar e andando pelo caminho, aleluia, glória. Mais uma vez, aleluia, glória a Deus. Agora canta isso assim: Katutu kila konima, katutu kila konima, katutu kila konima, katutu kila yo ye konima katende kovaso tenda, katutu kila konima ye konima katende kovaso tenda, katutu kila. Mais uma vez, katutu kila konima, katutu kila konima, katutu kila konima. Ye konima katende kovase tenda, katutu kila konima, ye kovase tenda, katutu kila konima. Não voltaremos jamais, não voltaremos jamais, não voltaremos. Pra trás não vamos, pra frente vamos, não voltaremos. Não vou. Só mais uma vez diga: não voltaremos jamais. Não voltaremos. Não voltaremos jamais. Pra trás não vamos, pra frente vamos, não voltaremos jamais. Pra trás não vamos, pra frente vamos, não voltaremos jamais. Aleluia. Não voltaremos jamais para trás, amém? Então nós vamos continuar na presença do Senhor, a adorar. Mas antes, nós vamos tirar um minuto, só um minuto, para agradecer por tudo que Deus tem feito por intermédio dessa igreja. Sabemos que Deus nunca nos deixou só. Então, vamos agradecer a Deus, declarando palavras vivas sobre esta igreja, sobre os membros, e que a presença do Senhor, acima de tudo, se faça presente aqui neste lugar. Estamos em oração em nome de Jesus.
Se eu me afastar, se eu me afastar de ti, se da voz eu me esquecer, se da tua voz me esquecer, se a minha fé fraquejar, minha fé fraquejar, segure a minha mão, Jesus. E se o teu amor, e se o meu amor por ti se esfriar, se o meu temor se perder, e se a minha luz se apaga, renova, Jesus, oh, mas não deixes que eu volte, escravidão, e que aos poucos eu me afaste da comunhão que eu ganhei em Cristo. Por favor, meu Pai, por favor, meu Pai, segure a minha mão, oh, e venha renovar e renova o meu coração, oh Senhor, e venha renovar, oh, o meu coração. Mais uma vez diga: se eu me afastar de ti, se eu me afastar, se eu me afastar de ti, e se da tua voz eu me esquecer, e se a minha fé se queja, segura minha mão, Jesus. E se o meu amor por ti se o meu amor por ti se esfriar, e se o meu temor se perder, e se a minha luz venha renovar, renova meu coração, Jesus, mas não deixes, eu volte à escravidão, e que aos poucos eu me afaste da comunhão que eu ganhei em Cristo. Por favor, meu Pai, segure a minha mão e venha renovar e renova o meu coração. Nesta noite, Senhor, venha renovar, o meu coração. Só mais uma vez as vozes, diga: venha renovar, Senhor, e renova o meu coração. Aleluia. Amém.
Deste lado aqui não ouvi nada. Qual é o tema da semana? Amém. A passagem que servirá de base para essa noite se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 6, versículos de número 4 a versículo 9. Peguem as vossas Bíblias e comecem já a desfolhar. No Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo de número 6, versículo 4 a versículo 9. Pastor Zebedeu, tem palavra? Amada Igreja do Senhor, é bom voltarmos a estar juntos nesta noite para podermos partilhar a palavra do Senhor debaixo do tema firmados e edificados em Cristo. Disse eu no domingo à noite que a minha Bíblia fala sobre arraigados e edificados em Cristo, que é de facto a mesma coisa, ou tem o mesmo significado, não o mesmo sinônimo, mas o mesmo significado, arraigados e edificados em Cristo. E é bom voltarmos a estar juntos nesta noite. Hoje, amados irmãos, é quarta-feira, assim para quem não se lembrou. É mesmo quarta-feira hoje. E vamos tratar de um assunto extremamente solene, de um lado, e de certa forma polêmico, do outro lado. É solene, mas também é polêmico, e que necessita de um claro entendimento das Escrituras para não ficarmos afligidos por aquilo que está escrito no texto que nós vamos ler. E também não ficarmos na dúvida daquilo que o autor do texto está querendo dizer. Então, como eu disse, é algo solene, mas também é polêmico, ok? Mas é tudo para que nos firmemos e nos edifiquemos em Cristo. Então, o texto bíblico diz-nos o seguinte, Hebreus, o seu capítulo 6, versos 4 ao versículo 9. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, como a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe, a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva preciosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que
acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Palavra do Senhor. Então, antes de prosseguir, a minha esposa quer cantar, então, já que ela não pediu ao liturgista. Mas é um hino muito curto, que não vai roubar muito tempo. De certeza. Boa noite. De facto, está a ser uma grande bênção estar aqui e poder ser desafiada a permanecer em Cristo. Na verdade, sem Ele, nada eu seria. Este é o hino que eu vou cantar, que muito me tem encorajado e desafiado a clamar ao Senhor em todos os momentos da vida. E espero que este hino possa, de facto, trazer também uma palavra de esperança para cada um de vós. Sem Ele, nada eu seria. Sem Ele não sei andar, sem Ele eu vagaria como um barco no imenso mar. Cristo, ó Cristo, queres hoje aceitar este amigo sem par? Ó Cristo, sem Ele é tudo em vão. Sem Ele eu morreria. Sem Ele preso estou. Sem Ele eu desistiria. Mas com Ele liberto sou. Cristo, ó Cristo, queres hoje aceitar este amigo sem par? Cristo, sem é tudo em vão. Sem Ele eu morreria. Sem Ele preso estou. Sem Ele eu desistiria. Mas com Ele
libertes tu, Cristo, oh Cristo, queres hoje aceitar este amigo sem par, oh Cristo, oh Cristo, sem Ele é tudo em vão. Amém. Muito obrigado. Sem Cristo é tudo em vão. Espero que ainda tenham as Bíblias abertas ali no nosso texto. E quero partilhar com os irmãos o subtema, o perigo de recuar da fé. O perigo de recuar da fé. O livro de Hebreus, não sei se vou dizer do apóstolo Paulo ou do apóstolo desconhecido, mas a tradição atribui, de facto, a autoria a Paulo, apesar que há uns que dizem que não é ele, dizem que é Barnabé, mas eu creio que vamos pela tradição dos pais da igreja que atribuem esta carta ao apóstolo Paulo. É uma carta que foi escrita para os judeus cristãos que sofriam perseguição e estavam tentando abandonar a fé em Cristo. Por causa da perseguição, os cristãos judeus, eles tentaram abandonar a fé para simplesmente seguir o judaísmo. Recuar na fé é um grande perigo, pois que quando nós abandonamos a Cristo a quem nós cremos, nós o rejeitamos, diz o texto que nós lemos, estaremos a invalidar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, esta carta destaca, de facto, dentre todos os escritos do Novo Testamento, uma situação que, de facto, é de temática teológica. E também é uma carta que traz uma linguagem própria para que nós possamos entender aquilo que o apóstolo quer transmitir à sua igreja. No texto antes, o texto que está lá em cima, vamos chamar de contexto antes, capítulo 5, versículo 12 e o versículo 13, o apóstolo traz-nos o seguinte: porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do hábito, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem
como mal. Então temos ali um contexto antes do nosso texto que de facto nos mostra a importância de termos um alimento sólido, um conhecimento perfeito da palavra de Deus, para podermos nos manter firmes e não nos sentirmos como mestres, como aqueles que são detentores de todo o conhecimento da Bíblia, mas que os seus alicerces são apenas rudimentos, são fracos. Então, o apóstolo nos chama a atenção sobre o problema da negligência espiritual. Pois havia tempo de serem mestres, mas ainda se tornaram crianças. De recuar da fé, serem termo da apostasia, ou do abandono da fé, ou de recuar na fé. Já ouvimos, e penso que cada um de nós já pode ouvir dizer que um irmão se tem desviado ou aquele irmão se tem apostatado, ou aquele irmão abandonou a fé, desviou-se do caminho. E a pergunta que eu quero trazer nesta noite é possível um cristão se desviar da fé? Eu creio que não precisamos responder, mas pense nisso. É possível um cristão genuíno se desviar da fé? Ele perde a fé? Ele abandona Cristo? Um cristão remido? E creio que o texto nos leva a pensar de facto nessas coisas. É bem verdade que o que está em questão, ou a questão não é tratada só neste texto. Nós não encontramos só o texto que lemos que trata desta questão de abandonar a fé, ou de apostatar-se da fé, ou recuar na fé. Antes de prosseguir, eu gostaria de ler mais 3 curtos textos, mesmo aqui no livro de Hebreus. E é bem interessante como o apóstolo, ele arruma esta situação. No capítulo 3, eu dizia aos estudantes lá no Estel que é muito difícil quando você tem a Bíblia eletrônica ir correndo, né? Se for a Bíblia inspirada, você corre melhor. Mas no capítulo 3, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os corações como na provação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E a quem, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Não entraram na terra prometida. No capítulo 10,
versículo 26. Nós lemos o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. E o último texto mais curto, no capítulo 12, verso 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Irmãos, eu quero repetir mais uma vez que este texto é o mais difícil de interpretar no livro aos Hebreus. Ou talvez é o mais difícil de interpretar em todo o Novo Testamento. Preciso também admitir, irmãos, que não existe consenso real entre os teólogos e os biblicistas sobre esta questão de recuar na fé, da apostasia ou do abandono da fé. É possível também que depois desta pregação, ou um dia desses, você vai ouvir, de facto, uma outra pregação ligada aos mesmos textos que eu li esta noite, mas poderá notar diferente interpretação. Isso é possível. Desde os pais da igreja, que este assunto é tratado e não há consenso, não há unanimidade. Mas, amados, será que este texto está na contramão dos outros textos bíblicos que diz: todo aquele que crê nele tem a vida eterna? Será que quando nós lemos o Evangelho de João e lemos Hebreus capítulo 6, verso 4 a 9, são textos que andam em sentidos contrários? João diz: todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Hebreus diz que aqueles que experimentaram, que foram iluminados, que provaram o dom espiritual, fizeram-se participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez reprovados para o arrependimento. Esses crucificam de novo o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Será que, amada igreja, uma pessoa selada pelo Espírito Santo, será que uma pessoa justificada pela fé, será que uma pessoa habitada no Espírito ou pelo Espírito, uma pessoa segura nas mãos de Cristo, escondida em Cristo, em Deus, nas regiões celestiais, esta pessoa pode perder-se eternamente? É possível?
Pode alguém ser filho de Deus hoje de manhã ou esta noite e pela manhã se tornar filho do diabo? Pode alguém ser esta noite cidadão dos céus e logo de manhã, ou o contrário, se tornar um cidadão voltado ao inferno? Então são várias perguntas que de facto eu fui levantando para poder perceber o que o apóstolo então quer falar para nós nesta noite. Eu creio, irmãos, que este texto não está a dizer que uma pessoa salva por Cristo pode perder a sua salvação. Eu creio que o texto não está a falar disso. Então, como nós podemos olhar para esta passagem, se o texto diz-nos que quem está salvo por Cristo não perde salvação, então o que é que o apóstolo quer trazer para nós nesta noite? Acho que a primeira coisa que nós devemos compreender, amados irmãos, é que existe uma igreja visível e uma igreja invisível. Eu creio que é importante nós olharmos para esses dois conceitos que são muito importantes. A igreja visível refere-se à igreja como instituição terrena, composta pelos membros identificáveis, isto é, inclui denominações, inclui templos, inclui líderes, inclui também as práticas organizacionais. Esta é a igreja visível. Há lá um rol de membros, há um pastor que cuida destes membros arrolados numa lista. Mas do outro lado nós temos a igreja invisível, que representa todos os verdadeiros crentes em Cristo, independentemente da sua afiliação institucional, todos os crentes. E esta igreja invisível é caracterizada pela comunhão espiritual dos salvos, e esta comunhão espiritual dos salvos só é conhecida por Deus. Todos os cristãos genuínos que vivem pela fé em Cristo, espalhados por todo o mundo, por todas as nações, por todas as épocas, fazem parte da igreja invisível. Então, na igreja visível, e nós realmente estamos numa igreja visível nesta noite, existem pessoas salvas e também existem pessoas não salvas. Nesta igreja, muitas vezes o conselho reúne-se para tratar o assunto de um irmão, e este conselho que se reúne não pode provar ou não tem todo o conhecimento, toda a capacidade de provar se este irmão é um membro salvo ou não. É claro que podemos ajudar a tratar, e os evangelhos dizem que pelos seus frutos os conhecereis, por aquilo que o crente produz, nós podemos testificar ou testemunhar se ele é salvo ou não, mas precisamos ter muito cuidado, porque há muitos que podem mostrar um fruto salvífico, mas todavia eles nunca se renderam exatamente aos pés do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o cristão, o dito cristão, ele gasta tempo vendo pornografias, por exemplo. Ele gasta o seu tempo usando álcool, bebendo seu álcool, seu vinho. Ele gasta o seu tempo usando o seu cigarro. Ele se prostitui andando por ali, de uma e outra ou de um e outro. Ele busca os adivinhadores. Ele vai consultar alguém para que os seus ancestrais possam falar por ele. Eles faltam com a verdade ou são mentirosos por natureza.
Há outros que, por causa das redes sociais, até postam o seu corpo em forma de sensualidade. E há muita gente postando ali nas redes sociais, mas que são cristãos. Dizem que adoram a Deus, eles dizem que se renderam aos pés de Cristo, mas as suas obras são estas que eu citei. Sabem por quê? Porque, na verdade, só Deus conhece verdadeiramente quem está salvo. Só Deus conhece. Nós podemos demonstrar a aparência de sermos salvos, nós podemos mostrar até frutos para que os nossos irmãos pensem que nós somos salvos, mas só Deus conhece verdadeiramente aqueles que são salvos. Na igreja visível existe o chamado joio e o chamado trigo, conforme Jesus diz: deixai o joio e o trigo crescerem juntos até o dia da ceifa. A Bíblia nos ensina que nem todos os que estão na comunidade de fé pertencem de facto ao corpo de Cristo. Nem todos que se reúnem nesta comunidade de fé, na igreja visível, pertencem à igreja invisível. Nem todos. Então, nem você nem eu podemos imaginar que uma pessoa está salva, a não ser testemunharmos a sua salvação e deixando tudo para Deus no fim. Pense, irmãos, ou imagine, alguma vez já disse que não quero imaginar, mas quero mesmo pensar. Então pense em uma pessoa que foi membro desta igreja, ou de uma outra igreja que o irmão pode conhecer, durante vários anos. Alguém que pregou na igreja durante vários anos. Alguém que teve uma influência eclesiástica durante vários anos. Mas que, no final, ele se desviou e morreu no pecado. Dá para imaginar? Então, irmãos, o autor aos Hebreus nos escreve para alertar um caso bem específico. Em virtude da perseguição, isso falando um pouco do contexto do texto, em virtude da perseguição que assolava naquela altura as cidades em que os cristãos judeus, eles eram perseguidos por falarem do nome de Cristo, e podemos, quando nós lemos o livro de Atos, é bem visível isso, né? Cristãos saindo de Jerusalém, correndo lá para o norte, para Antioquia, e outros até indo para a Europa de agora, não é? Muitos judeus estavam a preferir abandonar o nome de Jesus para que eles não fossem mais perseguidos. Então estavam a virar costas para Jesus para poderem buscar tão somente a religião judaica, que é o judaísmo, para que a perseguição não os alcançasse. E é isso que o livro de Hebreus nos fala no capítulo 10, versículo 34, que diz que porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Quer dizer, havia tanta perseguição que eles perderam até as suas casas,
perderam os seus bens, tudo por causa do nome de Jesus. E para que isso não acontecesse, muitos estavam a preferir dar costas para Jesus, abandonando a fé em Cristo Jesus, para se aliarem àquelas religiões das quais não havia perseguição. Portanto, irmãos, virar as costas para Cristo é renunciar à fé. Quando nós que cremos, que experimentamos a palavra, que experimentamos o dom do Espírito Santo, nós recuamos, então nós estamos renunciando à fé, nós estamos nos apostatando, nós estamos deixando o Senhor. Negar a Cristo não é poupar a vida diante da perseguição. Esses judeus pensaram que, ao negarem Cristo, voltando para a religião, para outras religiões, estavam protegendo suas vidas. Mas não, quem renuncia à fé não protege a sua vida. Recuar da fé é uma queda sem volta, é uma perdição eterna. Quando você nega a Cristo, você está invalidando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e então você está sentenciando a sua perdição eterna. O texto menciona, irmãos, 3 características de pessoas que se apostataram, de pessoas que renunciaram à fé. Assim, muito rapidamente, eu vou passar para estas características. No versículo 4, o apóstolo diz que as pessoas foram iluminadas, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do dom do Espírito Santo. E ali nós podemos ver neste versículo a característica de pessoas que tiveram uma experiência genuína, mas que recuaram, se afastaram, se apostataram. Então, todos aqueles que já provaram estas coisas e abandonam a fé, se tornam apóstatas. Estão cavando uma eternidade longe da presença de Deus. O versículo 6, nós podemos encontrar a outra característica, que é a rejeição deliberada da fé. Usei o termo deliberada, uma rejeição consciente. Você está consciente do que está a fazer. É uma rejeição deliberada da fé. A Bíblia diz que se caíram, estão crucificando de novo o Filho de Deus. Irmãos, só para dizer que o cristão cai. O cristão cai. É claro que 1 João diz que se porventura pecardes, há lá uma condição. Ainda se temos um advogado diante de Deus. Isso me faz lembrar Davi, um homem de fé, um homem experimentado nas coisas de Deus. Ele pecou vendo a mulher do seu soldado. Ele pecou usando a mentira. Depois de esta mulher ter aparecido concebida, ele usa a mentira e coloca o seu soldado na frente da batalha para morrer. Ele pecou sendo um assassino. Neste entretanto, e a pergunta é, será que Davi perdeu a salvação? E quando nós estamos a ler o Salmo da confissão de Davi, creio que é o Salmo 32, eu não anotei aqui, ou o Salmo 51, um desses, Davi fala, né, ele quando experimenta de novo esta comunhão com Deus, ele diz, Senhor, volta a dar-me a alegria da salvação. Ele não diz, Senhor, volta a salvar-me, não. Ele perdeu de facto a alegria, perdeu o vigor
E ele está a dizer: Senhor, volta a dar-me a alegria da salvação. Então nós precisamos ter cuidado para não rejeitarmos deliberadamente a nossa fé. Não abandonarmos a nossa fé só porque nós queremos abandonar a fé. Ainda no verso 6, eu pude perceber uma outra característica: coração endurecido. Coração endurecido. O coração endurecido rejeita o chamado ao arrependimento. Quando nós temos coração endurecido, nós já não conseguimos provar a beleza que vem de Deus. Por isso é que a palavra de Deus é pregada, não faz nenhum efeito na sua vida. E quando você peca, você não sente remorso nenhum. Você está à vontade. É um coração totalmente endurecido, porque você não consegue mais discernir. Tanto fazer o mal como fazer o bem, você não sente nenhuma diferença. Não brota no seu coração o arrependimento, o sentimento de arrependimento. Devemos ter cuidado para que os nossos corações não se tornem corações endurecidos da palavra de Deus, que a palavra já não toca, não faz sentido. Podemos ouvir, podemos ler, é tudo a mesma coisa. A palavra se torna um hábito em nossas vidas. No verso 7 e 8, nós podemos encontrar mais uma característica que é interessante. A apostasia leva a uma vida infrutífera. Ali fala um pouco de questões de produção. A chuva embebe a terra, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa. Está a falar do fruto proveitoso para quem é lavrada e recebe a bênção de Deus. Mas também fala no verso 8 dos espinhos, dos abrolhos, que é reprovado, é aquele fruto que não tem proveito nenhum. Então, a produção de frutos ruins é consequência da negação da fé, é consequência da apostasia, é consequência de recuarmos, de darmos costas à fé que há em Cristo Jesus. Aquele que recua da fé nunca mais mostra sinais de arrependimento. E há muita gente, irmãos e irmãs, que já recuaram da fé, já abandonaram a fé genuína em Cristo Jesus, e eles não têm mais sinais de arrependimento. Para ele tudo é normal. É necessário que aquele que entende a verdade, que está na verdade, deve mudar a história da sua vida. A palavra de Deus deve fazer mudanças e transformação permanente em sua vida. Aquele que está em Cristo deve estar alerta para que permaneça edificado, permaneça firmado em Cristo, permaneça firmado na palavra. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, e este é Cristo. Então, quando nos sentirmos, irmãos, que parece a nossa fé está a vacilar, é bom voltarmos para Jesus, porque Ele entende as nossas fraquezas. Ele sabe das nossas fraquezas e Ele compreende, porque de facto Ele experimentou, segundo o autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15. O versículo 6 fala desta palavra caíram. E eu creio que o apóstolo ao falar que caíram, a minha versão fala recaíram,
recair e voltar a cair, não está a falar da queda do crente. Um crente, como já disse atrás, ele cai, mas ele não fica caído. O crente cai, mas ele não permanece lá. Ele levanta, ele é restaurado, como foi Davi e outros homens da fé. Ele responde, por exemplo, no Salmo, como já disse, que volta a dar-me alegria da salvação. Quero trazer aqui uma ilustração de dois homens. Eu quero que os irmãos pensem em dois discípulos de Jesus, que parece-me que ambos experimentaram a mesma fraqueza. De um lado Judas e do outro lado Pedro. Okay? São dois pontos, dois extremos. Judas, ele foi chamado para ser discípulo de Jesus. Pedro foi chamado para ser discípulo de Jesus. Ambos caminharam muito tempo com Jesus. Ambos ouviram o mesmo ensinamento de Cristo, a mesma palavra, a mesma exortação, o mesmo encorajamento. Eles ouviram. E os dois, a dada altura, negaram o Senhor Jesus. Judas nega a Jesus, traindo o Mestre. Ele vende a vida do Mestre. Ele troca a vida do seu Senhor por 30 moedas. Pedro, ele disse: Senhor, aonde quer que fores, eu irei contigo. Eu vou morrer contigo. Mas chegou aquele momento em que, lá naquele cenáculo, naquele quintal, 3 pessoas interpelaram Pedro para dizer que tu és um deles. Pedro negou a Jesus. Ambos negaram a Jesus. Mas é interessante que o fim não foi o mesmo. Judas, ele enforcou-se e morreu. Ele negou de facto a Jesus, enforcou-se e morreu. E ele foi. Pedro negou a Jesus, mas em seu coração nasceu o arrependimento daquilo que ele fez. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Pediu perdão e continuou servindo a Jesus, continuou seguindo a Jesus. Eu creio que é um exemplo que nos pode ajudar a percebermos esta questão de recaíram. O cristão, quando cai, não fica lá embaixo. Ele levanta-se, ele arrepende-se e volta para o Mestre. Mas há aqueles que abandonam a fé, eles caem porque nunca experimentaram de facto a salvação, nunca experimentaram de facto a fé genuína. Eles vão e vão e vão para muito longe de Deus. Crucificaram de novo o Senhor Jesus Cristo. Quando o crente abandona a fé em Cristo para buscar outra adoração, talvez você adoras ao Senhor Jesus Cristo, mas depois você abandona essa fé cristã e começas a adorar os seus ancestrais. Ali você constrói um etambo, e um mundo diz que é um etambo, aquela casa de adoração aos ancestrais. Talvez você abandone a fé em Cristo e se juntas à religião islâmica, muçulmana, que nega o Senhor Jesus Cristo. Você está a invalidar o sacrifício de Cristo. Você está a crucificá-lo novamente. Se a pessoa rejeita a única maneira do homem ser salvo, então não há mais solução para ele. Porque a solução para nós, para a nossa salvação, é Jesus, amados.
Então, se você rejeitar Jesus, não tem mais solução. Você não pode, de maneira nenhuma, buscar salvação em outra pessoa. Hebreus 4,12 diz que a salvação é só no nome de Jesus. Em nenhum outro há salvação, senão no nome de Jesus. E o texto conclui: aqueles que permanecem na fé são como terra fértil. Aqueles que permanecem na fé, aqueles que não abandonam a fé, aqueles que, mesmo em circunstâncias difíceis, em propostas aliciadoras, elas não abandonam a fé, são como uma terra fértil, uma terra que produz erva proveitosa, uma terra que embebe a chuva. E eu aqui quero trazer esta chuva como o Espírito de Deus, né, vindo para a sua vida, regando a sua vida e você passando a dar fruto. O verdadeiro cristão produz fruto espiritual, produz amor, produz paciência. Mesmo em momento de tribulação, ele vai ser paciente. O verdadeiro cristão, ele produz bondade, ele vai ser bondoso. O verdadeiro cristão é um homem de paz, ele vai espalhar a paz em todos os lugares aonde ele estiver. O verdadeiro cristão é fortalecido pelo Espírito e permanece firmado e edificado em Cristo. Portanto, meus amados irmãos, precisamos ter cuidado para que a nossa fé não recue. Há muitos que estão a abandonar a Cristo, preferindo viver uma vida de pecado. E o Salmo diz que um abismo chama outro abismo. Se nós não tivermos o cuidado de olharmos para o que a palavra de Deus diz, seguirmos com rigor, vou usar esta palavra, com rigor, o que a palavra de Deus diz, nós estaremos pecando. E se nós não nos arrependermos, este pecado vai chamar outro pecado. Quero concluir dizendo o seguinte: é necessário evitar influências que afastam-nos da fé. Evite todas as influências que podem te afastar da fé. É necessário discernir bem até as doutrinas falsas e mundanas. Há coisas que vêm que parecem estarem a vir de Deus, mas não, elas não vêm de Deus. São armadilhas. E quantos irmãos estão abandonando a fé, estão abandonando esta nutrição sólida da palavra para abraçarem associações cristãs, não chamam igrejas, grupos cristãos que levam-nos a perceber que o que lá aprendem não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos, irmãos, segundo, permanecer na comunhão dos santos. É na comunhão que nós somos edificados. Hebreus 10, 24 diz que, e eu gosto muito desse versículo lá do GBC. Hebreus 10, 24 nos fala que consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Eu, se fosse o apóstolo, podia escrever aí
como é costume de muitos. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual dia? O dia do Senhor. Precisamos permanecer na comunhão dos santos. É a comunhão dos santos, a igreja visível. Não estou a falar agora da igreja invisível, a igreja visível que somos nós, aonde nós podemos encontrar consolo, podemos encontrar amparo. E a igreja nos dá um apoio essencial para preservarmos a nossa fé, para continuarmos na nossa fé. E em terceiro lugar, busca uma constante comunhão com Deus. Leia a Bíblia e faça, aquele no lado das crianças, leia a Bíblia e faça a oração. Esteja na comunhão com Deus. E eu creio que você não vai recuar nunca da fé. Se você recuar, meu amado irmão, você estará se apostatando. Você estará negando Cristo. Você estará crucificando novamente o Senhor. Hebreus 10:33 diz assim: nós, porém, que somos daqueles que se retiraram para a perdição, aliás, nós, porém, não somos, esta palavra não é importante, nós, porém, não somos daqueles que se retiraram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido a congregação para se colocarmos em pé. Vamos cantar o hino com o título Quero Salvador. O hino de número 343, no nosso hinário Cântico de Alegria. Quero conhecê-lo perto, nos seus braços descansar, confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristezas, sem temor. Quero Salvador comigo, transformar em minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristezas, sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, na tristeza, no trabalho, no conflito e no prazer.
Te louvamos, Pai da Glória, te louvamos, Rei da Eternidade. Senhor, te louvamos pela salvação alcançada em Cristo Jesus. E acima de tudo, Senhor, porque a Tua palavra nos garante também que todos aqueles que o Pai traz jamais serão recusados. Obrigado, Senhor Jesus, entre mentes Satanás, aquele adversário que muitas vezes, Senhor, se levanta contra os Teus filhos, tentando colocar empecilhos, tentando fazer recuar. Senhor, tem tentado influenciar os Teus servos e servas através das vicissitudes do mundo a darem um passo para trás. Mas nós cremos na Tua palavra e na garantia de que estamos selados pelo Espírito Santo e o Senhor mesmo nos vai guardar até o dia da redenção. Pai, venha estar com cada um de nós presentes neste lugar e não permita jamais que algum deles, Senhor, seja enganado por Satanás e se aparte de Ti seguindo filosofias humanas que não há salvação, rejeitando, Senhor, a salvação em Cristo Jesus. Pai amado, nós oramos pelas Tuas bênçãos e oramos pela edificação e este firmamento em Cristo Jesus continue estando com a Tua igreja. Pai, nós oramos a favor daqueles que estão enfrentando alguma dificuldade neste momento, está a fazer a sua fé auxiliar, Senhor, tentando voltar. No nome de Jesus, venha dar suporte necessário, seja por meio da Tua palavra, seja por meio da oração, seja por meio de algum conforto através dos irmãos em Cristo Jesus, mas tão somente, Senhor, não permita que a sua fé fraqueje para sempre. Pai, oramos por esta noite e oramos também por aqueles, Senhor, que estão em momentos de alguma infelicidade ou, Senhor, algum momento de doença. Pai, venha suprir no nome de Jesus, venha fazer milagre na vida destes irmãos e irmãs. Pai, restaure a sua fé, restaure a sua saúde para o louvor da Tua glória. Nós queremos dedicar esta noite nas Tuas mãos. Continue nos guardando na Tua graça. Senhor, não permita que o inimigo se infiltre e traga sonhos, Senhor, que não Te glorifiquem e traga pesadelos na noite, Senhor. Antes, porém, circunde as nossas casas com a bênção e a força espiritual para que nenhum mal, Senhor, possa atingir a tenda da Tua congregação. Nós oramos desde agora para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podemos tomar os assentos? Chegamos ao fim do nosso culto. Queremos agradecer a presença dos irmãos. Nosso desejo é que tenhamos uma noite abençoada, no nome de Jesus. Amém? Andemos com a paz do Senhor até amanhã às 18h30, se Deus quiser. Boa noite. Prezados irmãos, aqueles que quiserem contactar o pastor Zebedeu amanhã, a partir das 17 horas, a partir das 14 horas, o pastor Zebedeu estará cá, aqui na igreja, se calhar aqui no escritório, na sala de reuniões. Aqueles irmãos que acharem que têm alguma situação por apresentar, por favor, cheguem, o pastor estará ali. Então, uma vez mais, há uma lista que vai estar nas portas. Aqueles irmãos que quiserem encomendar as camisolas, podem colocar o seu nome ali e amanhã proceder o pagamento.
Boa noite.